Ele gritou para ela desaparecer e bateu à porta. 6 anos depois, o diretor executivo milionário ficou paralisado quando o seu filho saiu de uma limusina. O preço do controlo. André, o diretor de um vasto império de investimentos, tinha construído a sua vida sobre o controlo, sobre a firmeza quando outros duvidavam, sobre silenciar a dúvida antes que ela pudesse criar raízes. Ele estava habituado a que as pessoas obedecessem a cada uma das suas palavras, a que as portas se abrissem perante ele, a que as suas ordens fossem tratadas como lei. No seu mundo, não havia lugar para a fraqueza nem para os erros, e certamente não havia tolerância para as complicações do coração. Por isso, quando Laura parou à sua frente no seu escritório com as mãos a tremer e os olhos que continham tanto medo como esperança, a dizer-lhe que estava à espera de um filho seu, a sua fachada, cuidadosamente cultivada, rachou numa fúria. O azul dos seus olhos, normalmente frio e calculista, ardeu com algo afiado e impiedoso. Ele não pensou nas noites de insônia que ela devia ter aguentado antes de vir, nem na coragem que lhe tinha sido necessária para o enfrentar com a verdade. Tudo o que ele viu foi uma ameaça à sua ordem, uma interrupção no império imaculado que ele tinha construído, tijolo por tijolo, e ele desabou. A sua voz, geralmente tranquila e dominante nas salas de reuniões, elevou-se como um chicote. "Vai-te embora! Desaparece!" ele gritou. E quando ela encolheu, ele virou-se. Bateu a pesada porta e disse a si mesmo que tinha terminado. Para Laura, esse momento não foi apenas uma rejeição, foi uma aniquilação. Ela ficou de pé no eco da porta, o seu corpo a tremer, as palavras a reverberar dentro do seu crânio como um mantra cruel que ela sabia que nunca esqueceria. O homem que ela tinha amado, o homem em quem ela tinha confiado o seu coração, tinha-a apagado com uma única ordem. Ela levou uma mão ao estômago, onde a pequena vida crescia, e sentiu como as lágrimas quentes escorregavam pelas suas bochechas. Não era apenas a sua dor que ela carregava agora, era também o futuro do seu filho, e ela percebeu naquele instante que estava verdadeiramente sozinha. O horizonte brilhante que ela podia ver da janela do escritório dele parecia zombar dela. Cada luz brilhante, uma recordação da distância entre o mundo dele e o dela. Ela virou-se e saiu, os seus passos pesados, mas firmes, a recusar-se a desabar no lugar onde ele ainda podia ver a sua fraqueza. André, por seu lado, convenceu-se de que tinha feito a coisa certa. Ele virou-se para o trabalho naquela noite, ficando muito tempo depois de o seu pessoal ter ido para casa, a fingir que os números e os gráficos podiam abafar o eco da sua voz. Ele disse a si mesmo que as mulheres iam e vinham, que os filhos nascidos de erros não tinham lugar na sua vida cuidadosamente ordenada. No entanto, debaixo da raiva, debaixo da certeza, havia um brilho de algo que ele se recusava a reconhecer. O medo. Ele sempre se tinha orgulhado do controlo, mas a imagem do rosto de Laura, pálido pelo choque, assombrava-o apesar dos seus esforços para a enterrar. Quando ele saiu do seu escritório horas depois, o silêncio do seu penthouse vazio sentiu-se mais pesado do que o habitual, mas ele desvalorizou-o com a mesma lógica fria que ele tinha usado toda a sua vida. A noite de Laura foi diferente. Ela regressou ao seu pequeno apartamento do outro lado da cidade, a sua roupa úmida da chuva que tinha começado a cair, a sua mente a girar com a enormidade do que tinha acabado de acontecer. Ela sentou-se na beira da sua cama, o quarto tenuemente iluminado pelo fraco brilho de uma única lâmpada, e permitiu-se chorar até que a sua garganta estivesse rouca. Pensou nos olhos dele,
na forma como uma vez eles se tinham suavizado quando ele a olhava, e em como agora eles se tinham tornado gelo. Pensou nas promessas que ela tinha sussurrado a si mesma durante as noites de insônia, quando ela imaginava dizer-lhe, e na rapidez com que essas esperanças tinham sido esmagadas debaixo da sua raiva. Mas à medida que as horas passavam e as suas lágrimas se acalmavam, algo mais começou a apoderar-se dela. Não era a ardente paixão do amor que ela uma vez tinha sentido, nem o frio desespero da rejeição, mas sim uma chama lenta e constante de determinação. Se ele não seria um pai, se ele não partilharia o fardo, então ela carregá-lo-ia sozinha. Ela olhou à volta do seu apartamento, para os móveis em segunda mão, para a tinta a descascar, para o som fraco da cidade para lá da sua janela, e percebeu que nunca seria fácil. Ela enfrentaria dias longos, noites de insônia e um futuro cheio de incertezas. No entanto, quando ela colocou a sua mão mais uma vez sobre o seu estômago, ela sentiu uma força feroz e protetora a surgir dentro dela. Esta criança era dela, e ela a amaria o suficiente por ambos. André poderia ter-lhe fechado a porta, mas ele não definiria o futuro dela. Ela sussurrou uma promessa na tranquilidade do quarto, a sua voz instável, mas decidida. Tu não estás sozinho, eu nunca te deixarei. E com essas palavras, Laura entrou num caminho que ela não tinha escolhido, mas que ela percorreria com coragem inabalável, um caminho que um dia a levaria cara a cara com o homem que tinha tentado apagá-la e com a criança que carregava os olhos dele. A jornada solitária. Laura descobriu rapidamente que a sobrevivência exigia mais força do que ela alguma vez imaginou possuir. As semanas depois da rejeição de André tornaram-se num ritmo de esgotamento, medo e determinação. As suas poupanças quase se tinham esgotado e cada dia apresentava um novo obstáculo. Avisos de renda atrasada na sua porta, turnos longos na biblioteca onde ela lutava para manter os olhos abertos e a constante preocupação de como ela sustentaria a criança que crescia dentro dela. Ela trocou o seu próprio conforto por necessidade, a saltar refeições para poupar dinheiro, a remendar a sua roupa em vez de comprar nova e a aprender a esticar cada euro até que ele quase partisse. Muitas vezes ela sentava-se até tarde da noite na sua pequena mesa de cozinha, com uma pilha de faturas por pagar à sua frente, as suas mãos a tremerem, enquanto ela tentava calcular quanto tempo mais ela podia aguentar. No entanto, cada vez que ela pensava que o desespero a engoliria, ela levava uma mão ao estômago e recordava a si mesma que ela já não estava a lutar apenas por ela. A gravidez foi mais difícil sozinha do que ela tinha esperado. Ela enfrentou as consultas com o médico sem ninguém ao seu lado, a ouvir os batimentos cardíacos do seu filho pela primeira vez, enquanto ela limpava as lágrimas em silêncio, a desejar que houvesse alguém com quem partilhar o milagre. Cada bater de movimento dentro do seu corpo a enchia de alegria, mas também aguçava a dor de saber que o homem responsável não queria ser parte disso. Quando ela caminhava para a casa da clínica, através de ruas movimentadas, rodeada de estranhos que passavam a correr, ela muitas vezes sentia-se invisível, como se o mundo já tivesse decidido que a história dela era demasiado pequena para importar. No entanto, ela recusou-se a desmoronar. Ela dizia a si mesma repetidamente que o seu filho merecia uma mãe que não desistiria, mesmo que o pai já tivesse ido embora. À medida que a sua barriga crescia, também o fazia a sua determinação. Ela encontrou formas de se preparar, reservando uma pequena caixa no seu quarto, onde ela recolhia roupa de bebê, de lojas em segunda mão, brinquedos descartados por famílias mais ricas
e mantas tricotadas por uma gentil vizinha idosa que tinha tido pena dela. Cada item que ela colocava naquela caixa sentia-se como uma vitória silenciosa contra o homem que lhe tinha fechado a porta na cara. Ela sussurrava ao seu filho ainda não nascido, enquanto dobrava a roupa, a prometer-lhe que por muito pouco que eles tivessem, o amor seria sempre abundante. Essas promessas sussurradas tornaram-se a sua âncora, uma forma de repelir o medo que ameaçava desfazê-la nas noites de insônia, quando as suas costas doíam e o seu futuro se sentia incerto. Laura entrou em trabalho de parto numa noite de tempestade, sozinha no seu apartamento, a chuva a bater contra as janelas enquanto ela lutava contra a dor. Quando ela foi levada para o hospital, ela estava a tremer de exaustão, os seus gritos engolidos pelas paredes estéreis da sala de parto. Horas depois, ao amanhecer, ela segurou o seu filho nos seus braços pela primeira vez. O cabelo dele estava úmido contra o seu peito, e quando ele abriu os olhos, eles eram do mesmo azul penetrante que os de André. A visão fez com que o seu coração se agitasse dolorosamente, mas depois os pequenos dedos do bebê enrolaram-se à volta dos dela, e naquele momento ela sentiu uma onda de amor tão esmagadora que eclipsou todo o resto. Ela chamou-o de David, um nome que significava força, porque ela sabia que ambos precisariam de toda a força que eles pudessem encontrar. Os dias que se seguiram foram tanto bonitos como brutais. David chorava durante as noites a deixar Laura sem dormir, o seu corpo ainda a doer do parto. Ela embalava-o nos seus braços até que os seus músculos ardessem. Ela cantava para ele quando mal conseguia manter os olhos abertos, e às vezes ela chorava em silêncio sobre o cabelo macio dele, quando o peso de tudo se sentia insuportável. Mas cada vez que ele sorria, cada vez que os seus pequenos lábios se curvavam naquela expressão inocente, sentia-se como a luz do sol a abrir caminho através das nuvens de tempestade. Ela vivia por esses sorrisos, pela calidez do seu pequeno corpo contra o dela, pela prova de que mesmo da rejeição e da crueldade, algo puro e extraordinário tinha nascido. Laura aprendeu a navegar pela maternidade com uma determinação feroz. Ela regressou ao trabalho mais cedo do que devia, a deixar David aos cuidados da sua vizinha, enquanto ela servia café na cafetaria de manhã e colocava livros na biblioteca à tarde. O seu corpo protestava, o seu espírito decaía, mas ela continuou. Ela contava moedas à noite para se certificar de que podia pagar fraldas e fórmula, muitas vezes a escolher ficar sem jantar para que David nunca passasse fome. Ela dizia a si mesma que não importava se ela usava o mesmo vestido gasto dia após dia, se ela tinha de sacrificar o sono e o conforto, porque David merecia algo melhor. E lentamente, apesar de todas as probabilidades contra eles forjaram uma vida frágil, mas inquebrável juntos. Laura muitas vezes se perguntava o que André pensaria se os visse. Ele reconheceria algo de si mesmo no azul dos olhos de David? Ele sentiria culpa? Ou ele virar-se-ia de novo, a descartá-los como ele tinha feito uma vez? As perguntas persistiam, mas ela nunca permitiu que elas a consumissem. Ela decidiu que as escolhas dele já não a definiam a ela nem ao seu filho. David era dela, total e completamente, e ela o criaria sem vergonha. Ainda assim, no fundo do seu coração, ela sabia que um dia os caminhos deles podiam cruzar-se de novo, e quando esse momento chegasse, ela finalmente veria o que ele tinha virado as costas. A colisão da vida cresceu rapidamente. Cada ano se desenrolava como um capítulo que Laura lia com espanto e exaustão, marcado por pequenos triunfos e sacrifícios silenciosos. Quando ele fez 3 anos,
Ele já sentia curiosidade por tudo o que o rodeava, a puxar a mão de Laura no parque, a fazer perguntas sobre o céu, os pássaros e as pessoas que passavam na rua. A sua energia parecia interminável, o seu riso contagiante, e embora o corpo de Laura muitas vezes lhe doesse por causa dos turnos longos e das noites de insônia, ela encontrava força no som da sua alegria. Cada marco sentia-se como uma vitória arrancada das garras do desespero. A primeira palavra, o primeiro passo a cambalear pela sala de estar, a primeira vez que ele a abraçou pelo pescoço e sussurrou, "Mamã", com uma voz que derretia cada cicatriz que ela carregava. No entanto, a alegria estava ensombrada pelas perguntas inevitáveis que se tornavam mais diretas à medida que David crescia. No início, elas eram inocentes. Por que é que eu não tenho um pai? Por que é que nós não o visitamos? Mas à medida que ele chegava à idade escolar, a curiosidade aguçava-se em anseio. Ele via outras crianças a serem apanhadas pelos seus pais, as suas mãos enfiadas de forma segura nas maiores, os seus risos duplicados pela presença de alguém que lhes pertencia. David virava-se para Laura com seus grandes olhos azuis, tão parecidos com os de André, que a perfuravam o coração a cada vez, e perguntava-lhe em voz baixa se o pai dele podia vir um dia. Laura ajoelhava-se, afastava o cabelo dele e dava-lhe a mesma resposta de sempre. "Tu tens a mim, e isso é suficiente." Mas cada vez que ela o dizia, ela sentia o peso da mentira a pressionar mais forte. Laura tentava preencher cada vazio com amor. Ela fazia turnos duplos quando podia, a sacrificar as suas próprias necessidades para pagar os materiais de arte de David, os seus livros e o presente ocasional que fazia com que o rosto dele se iluminasse de espanto. O seu apartamento continuava a ser pequeno e modesto, mas ela o transformou num lar cheio de calidez. Os desenhos que David fazia estavam colados nas paredes, garatujas brilhantes que transformavam a tinta a descascar numa galeria de cores. O frigorífico estava decorado com ímãs e notas, recordações de eventos escolares e pequenos desenhos que ele fazia apenas para ela. À noite, eles sentavam-se juntos no sofá com livros de histórias em segunda mão, David encostado a ela enquanto ela lia até que as suas pálpebras ficassem pesadas. Ela contava-lhe contos de fadas onde os heróis lutavam contra monstros, mas no fundo ela sabia que o maior monstro que ela alguma vez tinha enfrentado era o homem que os tinha abandonado. Apesar das lutas, Laura nunca deixou que o ressentimento se infiltrasse nas suas interações com seu filho. Ela queria que David crescesse a acreditar no amor, não envenenado pela sua própria dor. Ainda assim, a sombra de André persistia em cada olhar azul, em cada inclinação afiada do queixo de David, que refletia a do seu pai, em cada sorriso que parecia ecoar um rosto que ela desejava poder esquecer. Às vezes, à noite, depois de David ter adormecido, Laura sentava-se junto à janela e olhava para a cidade, a perguntar-se se André alguma vez pensava neles, se ele alguma vez sentia um único momento de culpa pela vida que ele tinha deitado fora. Ela duvidava. Homens como ele não olhavam para trás. Mas o que Laura não sabia era que a vida de André, embora dourada e brilhante por fora, tinha começado a sentir-se mais vazia com cada ano que passava. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: carros, penthouses, mulheres que o bajulavam pela sua riqueza, mas nada disso o ancorava. Ele enterrava-se no trabalho, a fechar negócios que lhe valiam manchetes. No entanto, nos momentos tranquilos, quando as multidões se dispersavam, uma dor vazia instalava-se no seu peito.
Ele dizia a si mesmo que esse era o preço do poder. Que homens como ele não estavam destinados à família, não estavam destinados à permanência. No entanto, nos momentos tranquilos, quando ele tirava a sua gravata e se olhava ao espelho, ele via algo que o inquietava, os seus próprios olhos, frios e azuis, a olhá-lo de volta sem calidez, sem vida. O que ele não se apercebeu, pelo menos não conscientemente, era que a memória de Laura o assombrava mais do que ele se atrevia a admitir. Ele tinha-lhe dito para desaparecer, tinha-lhe fechado a porta a um futuro que ele não queria. No entanto, o rosto dela, emoldurado pelo cabelo escuro e cheio de uma mistura de dor e desafio, às vezes aparecia nos seus pensamentos sem aviso prévio. Ele enterrou a memória debaixo do trabalho, debaixo dos negócios e das manchetes, mas ela nunca desapareceu por completo. E às vezes, na quietude da noite, ele se perguntava, não sobre ela, mas sobre o que ela tinha levado com ela. Ele tinha se convencido de que a vida que ela tinha construído já não lhe dizia respeito, mas no fundo havia um medo que ele nunca diria em voz alta. E se ela tivesse ficado com a criança? E se houvesse um filho ou uma filha por aí que carregasse o seu sangue, o seu nome, o seu rosto? O pensamento veio como uma faca, rápido e afiado, antes de ele o afastar com uma eficiência impiedosa. André não se detinha no passado. Entretanto, Laura vivia uma vida muito longe das torres brilhantes onde André reinava. O mundo dela não se media em milhões, mas sim em horas e euros cuidadosamente esticados para cobrir as necessidades do seu filho. Ela o levava para a escola todas as manhãs, a segurar a mão dele enquanto eles caminhavam por calçadas rachadas, a sua pequena mochila a saltar contra os ombros dele. Ela trabalhava em turnos que a deixavam exausta, mas as suas noites eram preenchidas com a conversa de Davi, as suas perguntas sobre dinossauros, a sua excitação por um novo livro da biblioteca. Para Laura, a riqueza não era algo que ela podia segurar nas suas mãos, mas sim algo que ela sentia na calidez do abraço do seu filho. Ela via os traços de André nele todos os dias, os olhos azuis, a forma da sua mandíbula, a determinação do seu queixo, e embora lhe trouxesse uma pontada de memória, também lhe recordava que David era mais do que o produto da rejeição. Era a prova de que o amor podia existir, mesmo quando nascia da crueldade. À medida que David crescia, a sua semelhança com André tornou-se inegável. Os vizinhos muitas vezes comentavam os seus olhos marcantes sem saber a história por trás deles, e Laura sorria cortesmente enquanto o seu estômago se contraía. Cada vez que ela ouvia esses comentários, ela sentia que o passado voltava a levantar-se, a pressionar contra as paredes que ela tinha construído à volta do seu coração. Ela sabia que um dia David exigiria respostas, e ela temia o momento com cada fibra do seu ser. Ela dizia a si mesma que ela seria suficiente, que o seu amor o protegeria, mas a verdade sussurrava-lhe através dos seus medos. Não importa o quão forte ela fosse, uma criança sempre ansiaria por conhecer a outra metade de si mesma. Do outro lado da cidade, a inquietação de André crescia. O seu império prosperava, mas a satisfação o iludia. Ele encontrava-se distraído durante as reuniões, os seus pensamentos divagavam, o seu temperamento era mais curto do que tinha sido. Ele exasperava-se com os empregados por erros menores, ignorava as felicitações que vinham com cada novo sucesso e passava longas noites a caminhar pelo seu penthouse, a olhar para as luzes da cidade como se elas pudessem responder a perguntas que ele se recusava a fazer a si mesmo. Era como
se um fio invisível o puxasse, a atraí-lo para algo que ele ainda não podia ver, algo que ele nem sequer sabia que lhe tinha estado a faltar. Nem André, nem Laura poderiam ter imaginado o quão perto os seus mundos estavam de colidir de novo. O destino movia-se em silêncio no fundo, a organizar peças num tabuleiro que ambos tinham tentado abandonar. O homem que uma vez tinha fechado a porta para proteger o seu império, e a mulher que tinha ido embora a levar mais do que o seu próprio coração partido, estavam ambos num caminho que já não podia ser evitado. A pergunta não era se eles se iriam encontrar de novo, mas sim quando, e se André reconheceria o reflexo de si mesmo, ao olhá-lo nos olhos da criança que ele nunca tinha conhecido. O encontro inevitável. Era uma tarde quente de primavera quando a colisão finalmente ocorreu, embora nem André nem Laura pudessem tê-lo previsto. André tinha acabado de concluir uma série de reuniões com investidores internacionais e estava a dirigir-se para um jantar de alto perfil num dos hotéis mais exclusivos da cidade. O manobrista fez rolar uma reluzente limusina preta para a calçada, e os degraus de mármore que conduziam à entrada brilhavam sob a luz do sol. André ajustou os punhos do seu fato cinzento pálido, a sua expressão cuidadosamente composta na máscara de calma autoridade que se tinha tornado uma segunda natureza. As câmaras de uma revista de fofocas tiraram fotos por perto, mas ele mal as notou. Ele era um homem que atraía a atenção para onde quer que ele fosse. A sua presença era tanto uma atuação como a realidade. No entanto, debaixo da superfície polida ainda estava o vazio que ele nunca podia sacudir completamente. Exatamente quando André se preparava para entrar, outra limusina parou. Ele olhou distraidamente, a esperar ver mais da elite da cidade a chegar para o evento, mas o que ele viu em vez disso o parou de repente. A porta abriu-se e uma jovem saiu, o seu cabelo escuro a apanhar a luz, os seus olhos castanhos alertas e firmes. Ela estava vestida de forma simples, mas com uma elegância tranquila que atraía o olhar mesmo entre a opulência que a rodeava. Por um momento, André pensou que a sua mente lhe estava a pregar uma partida. Ele não via Laura há 6 anos. Ele tinha enterrado a memória do rosto dela profundamente debaixo de camadas de negação. Mas ali estava, de pé, a apenas alguns metros de distância, inalterada e, no entanto, profundamente diferente. E, antes que ele pudesse processar qualquer emoção, outra figura saiu do carro. Um menino com cerca de 6 anos, com o cabelo escuro despenteado pela brisa e os olhos tão penetrantemente azuis que André sentiu como se estivesse a olhar para um espelho. O menino ajustou a alça do seu pequeno casaco e olhou à sua volta com curiosidade, a sua mão a procurar a de Laura sem hesitar. André perdeu o fôlego. Não era possível, e, no entanto, a evidência estava à sua frente. A semelhança era inegável. Os seus olhos, o seu olhar, até a forma como o menino inclinava o seu queixo com um desafio tranquilo. Cada detalhe gritava a verdade. Este era o seu filho. A polida compostura de André vacilou pela primeira vez em anos. Ele sentiu que as suas pernas enfraqueciam, o seu peito contraía-se, como se o peso do mundo se tivesse pressionado de repente sobre ele. Ele queria mover-se, falar, mas a voz ficou-lhe presa na garganta. Ele viu como Laura alisava o cabelo da criança, a sua expressão tranquila e protetora, e percebeu que ela tinha carregado este segredo sozinha durante todos estes anos. O menino que ele tinha exigido que fosse apagado da existência tinha se tornado um ser vivo e que agora estava de pé à sua frente, com os mesmos olhos azuis
que ele via no espelho todas as manhãs. Laura o notou então. Os seus olhos encontraram-se através dos degraus polidos do hotel e por um batimento o mundo pareceu desvanecer-se. O ruído do tráfego, a conversa dos convidados, o clique das câmaras, tudo desvaneceu-se. O olhar dela era afiado, cheio de algo que ele não conseguia nomear. Não apenas raiva ou dor, mas também resiliência, o tipo de força que nasce apenas de anos a carregar um fardo sem ajuda. Ela apertou o seu aperto na mão da criança e moveu-se para passar por ele com o queixo erguido, a recusar-se a reconhecer o choque dele. Mas antes que ela pudesse, o menino puxou a manga dela e olhou diretamente para André. «Mamã», perguntou o menino em voz baixa, a sua voz clara o suficiente para que André a ouvisse. «É ele!» A palavra cortou André como uma lâmina. O seu peito apertou-se e por um momento ele não conseguiu respirar. A pergunta inocente da criança carregava todo o peso dos anos perdidos, das decisões tomadas com raiva e arrogância, de uma porta fechada com um estrondo que nunca devia ter sido fechada. André quis cair de joelhos, gritar, explicar, mas ele não pôde fazer nada mais do que ficar congelado enquanto Laura guiava suavemente o seu filho para passar por ele. Os seus olhos nunca se suavizaram, os seus passos nunca vacilaram. Ele virou-se para os ver ir embora, todo o seu corpo a tremer, a sua mente a girar no caos. Durante 6 anos ele tinha vivido como se as suas decisões fossem finais, como se ele tivesse apagado o passado com uma única palavra. No entanto, ali estava, vivo e inegável, afastar-se dele na forma de uma criança que carregava o seu rosto e o seu sangue. Pela primeira vez na sua vida, André, o homem que nunca tinha duvidado, nunca vacilado, nunca cedido, sentiu-se impotente. E quando a porta da limusina se fechou por trás deles, ele soube com uma certeza que nenhuma riqueza, nenhum império, nenhuma parede cuidadosamente construída podia protegê-lo da verdade por mais tempo. Essa noite, muito depois de o jantar ter terminado e as luzes do hotel terem esmaecido, André sentou-se no seu penthouse a olhar para a cidade, assombrado pela imagem dos olhos azuis da criança. Ele não conseguia escapar dela. O reflexo que ele tinha negado durante tanto tempo tinha-o encontrado e nada na sua vida voltaria a ser o mesmo. O caminho para a redenção. André não dormiu naquela noite. Ele sentou-se sozinho no seu penthouse, com um copo de uísque intacto na mesa ao seu lado, a cidade a estender-se interminavelmente debaixo das janelas, como um reino que ele já não sentia, que lhe pertencia. A visão do rosto da criança, tão surpreendentemente semelhante ao seu, reproduzia-se na sua mente repetidamente. Ele tentou enterrar-se nos números, a folhear documentos deixados na sua secretária, mas as palavras tornavam-se borradas. Cada vez que ele fechava os olhos, ele via a expressão de Laura, firme, inquebrável, cheia de força e de uma tranquila acusação. E depois ele via o olhar inocente da criança, a pergunta que lhe tinha perfurado o peito com mais força do que qualquer falhanço ou traição. É ele! Pela primeira vez na sua vida, André sentiu algo que ele não conseguia quantificar, algo que o deixou sem fôlego e a tremer. Medo. Não o medo de perder um negócio ou de um escândalo, ou até mesmo do fracasso, mas sim o medo de ter perdido algo insubstituível há muito tempo e de nunca mais o conseguir recuperar. A ideia de que havia um filho por aí que carregava o seu sangue, que tinha crescido sem ele, que até podia odiá-lo sem saber o seu nome, deixou-o vazio. Ele pensou na noite em que Laura tinha ido ter com ele com a verdade,
quando ele tinha escolhido o orgulho em vez da paixão, a arrogância em vez do amor. Ele tinha lhe dito para desaparecer, e ela tinha obedecido, mas ela não tinha destruído a vida que tinha estado a crescer dentro dela. Ela a tinha protegido, ela a tinha nutrido, e ao fazê-lo, ela tinha criado algo mais grandioso do que ele jamais mereceu. De manhã, André soube que não podia continuar como se nada tivesse acontecido. Ele procurou o número de Laura, uma tarefa que teria sido impossível para a maioria dos homens, mas não para ele. Com os recursos à sua disposição, ele a encontrou em questão de horas, embora quando ele finalmente segurou o telefone na sua mão, ao olhar para os dígitos no ecrã, ele hesitou. O seu polegar pairou sobre o botão de chamada. O seu pulso acelerava de uma forma que ele não sentia desde que era uma criança. Era absurdo. Ele tinha enfrentado senadores e multimilionários sem piscar. No entanto, a ideia de ouvir a voz de Laura de novo fazia-o sentir-se como um covarde. Finalmente, com uma respiração que tremia mais do que ele desejava admitir, ele pressionou o botão e ouviu a linha a tocar. Quando a voz de Laura respondeu, firme e cautelosa, André quase desligou. Mas depois ele ouviu um som no fundo, o riso de uma criança, leve e despreocupado, e ele soube que era o seu filho. A sua garganta apertou-se e as palavras falharam-lhe por um momento. O silêncio de Laura alongou-se. A sua paciência esgotou-se até que ela finalmente pronunciou o nome dele. Ela não disse o dele em troca. Em vez disso, ela perguntou, fria e cortante, por que é que me ligas? André queria explicar tudo, a derramar o arrependimento que tinha estado a apodrecer dentro dele desde o momento em que ele os tinha visto fora do hotel. Mas tudo o que ele conseguiu foi a verdade, despojada de eloquência. Eu o vi, ele disse. Eu vi o nosso filho. O silêncio do outro lado foi mais pesado do que qualquer acusação. Quando Laura voltou a falar, a sua voz estava controlada, mas ele podia ouvir o tremor debaixo dela. Tu perdeste o direito de o chamar assim no dia em que tu me disseste para desaparecer. Ele fechou os olhos. As palavras dela esfaquearam profundamente, mas ele não desligou. Em vez disso, ele pediu algo que ele nunca pensou que imploraria. Uma oportunidade de ver a criança de novo. A recusa de Laura foi imediata. Ela disse-lhe que David tinha crescido sem ele, que ele não precisava do caos que André trazia, que ela tinha construído uma vida forte o suficiente para proteger o seu filho do homem que os tinha abandonado. André ouviu, a absorver cada palavra, mas ele não desistiu. Ele prometeu que ele não interromperia as vidas deles, que ele só queria ver o seu filho à distância, se isso era tudo o que ela podia permitir. Laura zombou da ideia, a raiva a acender-se na sua voz, e terminou a chamada. André sentou-se a olhar para o telefone muito depois de a linha ter sido cortada. O peso das palavras dela esmagava-o, mas não extinguia o fogo que se tinha acendido no seu peito. Os dias tornaram-se semanas, mas André não desistiu. Ele apareceu fora da escola de David. Ele nunca se aproximou. Ele apenas observava do outro lado da rua, enquanto Laura levava o seu filho todas as manhãs. Ele memorizou a forma como a mão de David encaixava na dela, a forma como ele se ria de algo que ela lhe sussurrava, a forma como ele parecia tão vivo de uma forma que André não sentia há anos. Era uma tortura e uma salvação ao mesmo tempo. Ele disse a si mesmo que ele esperaria, que ele suportaria a raiva dela, a desconfiança dela, as paredes dela, se isso significasse que um dia o seu filho podia olhá-lo sem confusão ou medo. Laura, por seu lado, o notou.
Ela sentiu o olhar dele mesmo quando ela fingia que não o fazia, a sua raiva a ferver com a ousadia da sua presença. Ela queria odiá-lo, ela queria afugentá-lo de novo, mas cada vez que David se ria, ela se perguntava se ela estava errada ao negar a um pai que agora parecia desesperado por se arrepender. O coração dela lutava consigo mesmo, dividido entre proteger o seu filho de um homem que uma vez os tinha abandonado e reconhecer a realidade de que André já não era a mesma figura fria que tinha fechado a porta 6 anos atrás. A tensão entre eles cresceu, não dita, mas inegável. André já não estava contente a viver em silêncio, e Laura já não podia fingir que ele não existia. Ambos sabiam que um confronto era inevitável, um que decidiria não apenas o futuro deles, mas também o futuro da criança, cujos olhos azuis os uniam de maneiras que eles não podiam escapar. A rendição do orgulho. Laura tinha conseguido evitá-lo durante semanas, mas o destino tinha uma forma de forçar as colisões quando nenhuma das partes estava pronta. Aconteceu num sábado de manhã no pequeno parque perto do seu bairro, um lugar que David adorava por causa dos baloiços que rangiam quando o vento soprava, e o lago onde os patos se reuniam à procura de migalhas de pão. Laura o tinha levado lá depois de uma semana longa. O seu plano era simples: deixá-lo correr e rir, e permitir-se respirar na tranquilidade. Ela nunca esperou que André aparecesse, alto e inconfundível, num casaco feito à medida que parecia quase demasiado afiado para um lugar tão modesto. Ela o viu antes de David. O seu estômago apertou-se com aquela familiar mistura de raiva e pavor, mas ela não teve oportunidade de recuar. Os olhos de David captaram a forma do estranho, e em vez de ele encolher, ele congelou, a sua pequena mão a apertara de Laura. A sua expressão era uma que ela nunca tinha visto antes, curiosidade misturada com reconhecimento, como se alguma parte dele soubesse instintivamente o que o seu coração tinha suspeitado durante muito tempo. André aproximou-se lentamente, não com a arrogância que ele levava nas salas de reuniões, mas com uma espécie de hesitação que parecia estranha nele, como se ele estivesse a pisar num vidro frágil. Os seus olhos nunca se afastaram do rosto de David, e Laura viu algo cru neles, algo que ela não tinha acreditado ser possível dele. Medo, não do poder ou da perda, mas da rejeição. Quando ele finalmente parou a alguns metros de distância, o silêncio entre eles era pesado, quebrado apenas pela conversa das crianças que brincavam por perto. O instinto de Laura gritava para ela proteger o seu filho, para o abraçar e ir embora, mas o aperto de David afrouxou. Ele deu um passo ligeiramente para a frente, os seus olhos fixos nos de André, e com uma voz apenas acima de um sussurro, ele perguntou: "Tu és o meu pai?" As palavras destruíram André. Durante 6 anos ele tinha construído paredes, tinha se escondido por trás da riqueza e da autoridade. No entanto, uma única pergunta de uma criança que ele nunca tinha segurado abriu caminho através de tudo. A sua garganta apertou-se, a sua voz ficou presa, e quando ele finalmente respondeu, o seu tom era instável de uma forma que até o surpreendeu. "Sim, David", ele disse em voz baixa, "eu sou." Ele esperava raiva, talvez lágrimas, mas em vez disso, David simplesmente ficou a olhar, a sua expressão ilegível, como se ele estivesse a ponderar se este estranho era digno da palavra. A Laura doeu-lhe o peito com a visão dividida entre a necessidade de proteger o seu filho da desilusão e a compreensão de que este era o momento que ela já não podia evitar. Eles sentaram-se juntos num banco próximo, um triângulo desconfortável
unido pelo silêncio e pelas palavras não ditas. David fez perguntas com a honestidade contundente que só as crianças possuem. Por que é que tu não estavas lá? Onde é que tu estiveste? Por que é que nos deixaste? Cada uma delas cortou André, e por uma vez ele não se escondeu por trás de desculpas ou charme. Ele disse a verdade, tanto quanto um homem que uma vez tinha sido cegado pela arrogância podia admitir. Ele confessou que tinha sido um covarde, que tinha escolhido a ambição em vez do amor, e que ele se arrependeria pelo resto da sua vida. Laura o observou com cuidado, a esperar uma manipulação, alguma reviravolta para se absolver, mas em vez disso, ela viu um homem despojado de pretensões, humilhado em frente ao filho que ele nunca tinha segurado. David ouviu a sua jovem mente a lutar para entender as complexidades do fracasso adulto, mas ele ouviu o suficiente para sentir sinceridade. A sua pequena mão estendeu-se com cautela a pousar sobre a de André e o gesto quase o desfez. André inclinou-se para a frente. As lágrimas que ele não se dava ao trabalho de esconder caíram enquanto ele sussurrava. Eu não mereço isto, mas eu passarei cada dia a provar-te que eu posso ser melhor. Pela primeira vez, Laura não viu o diretor executivo impiedoso que tinha destruído o seu mundo, mas sim um homem partido e desesperado por reconstruir algo que ele temia ter perdido para sempre. Os dias que se seguiram foram passos tentativos para algo que nenhum deles sabia como definir. André apareceu de novo no parque, a trazer livros para David, a ouvir enquanto ele falava da escola e dos seus sonhos de se tornar um astronauta. Ele ofereceu-se para o acompanhar à escola, para o ajudar com o trabalho de casa, para fazer as pequenas coisas que os pais muitas vezes dão por garantidas. Laura o observava com olhos cautelosos, ainda desconfiada do homem, que uma vez lhe tinha fechado a porta na cara, mas ela não podia ignorar a forma como o sorriso de David se alargava, a forma como o riso dele se tornava mais completo com cada visita. Um muro dentro dela, um que ela tinha construído pedra por pedra durante anos de dor, começou a rachar. No entanto, a confiança não foi restaurada facilmente. Uma noite, depois de André ter ido embora, David olhou para ela e perguntou: Ele vai mesmo ficar desta vez? A pergunta magoou-a mais profundamente do que ela esperava. Ela o beijou na testa e prometeu-lhe que o protegeria não importa o quê, mas por dentro ela se perguntava se André era capaz de manter a promessa que ele tinha feito em silêncio com cada olhar desesperado. Ela disse a si mesma que o tempo revelaria a verdade, e até lá ela se manteria em guarda como ela sempre tinha feito. André, no entanto, sabia que ele não tinha outra opção a não ser ficar. Ele tinha passado anos a construir um império de vidro e aço, mas agora ele entendia que toda a sua vida não significava nada sem o pequeno menino de olhos azuis que o tinha chamado de pai pela primeira vez. E embora Laura ainda mantivesse a sua distância, embora os olhos dela ainda mostrassem cautela, ele começou a esperar que talvez ele pudesse ganhar não apenas a confiança do seu filho, mas também a dela. O tempo avançava, não a passos de gigante, mas em pequenos e frágeis passos, e cada um levava André mais perto de uma vida que ele nunca imaginou que ele iria querer. Reconstrução. As semanas tornaram-se meses, e com cada visita, com cada riso partilhado ou conversa tranquila, a distância entre pai e filho começou a encolher. David sentia-se mais confortável à volta dele. Ele já não o observava com olhos cautelosos, mas sim corria para ele no parque, ou puxava ansiosamente a sua manga para lhe mostrar um novo desenho,
ou para lhe contar algo que ele tinha aprendido na escola. André se maravilhava com cada descoberta, cada pequeno detalhe do mundo do seu filho. E embora ele lamentasse os 6 anos que ele tinha perdido, ele valorizava cada momento que ele era permitido partilhar agora. O que mais o chocou não foi a semelhança da criança com ele, mas sim a calidez e a gentileza que David tinha herdado de Laura, qualidades que André se apercebeu de que ele uma vez tinha sido demasiado cego para ver nela. Laura manteve-se cautelosa, o seu coração dividido entre o instinto de proteger o seu filho de uma possível desilusão e a evidência inegável de que André estava a mudar. Ela o via a chegar não com a arrogância de um homem habituado a dominar as atenções, mas com a tranquila paciência de alguém disposto a ganhar o seu lugar. Ele já não trazia presentes como se eles pudessem comprar afeto, mas sim oferecia tempo a ajudar David com projetos escolares, a sentar-se de pernas cruzadas no chão para construir modelos de aviões, ou simplesmente a ouvi-lo com uma concentração que Laura nunca antes lhe tinha visto. Cada ato ia deitando abaixo a imagem que ela tinha tido do homem frio e inflexível que lhe tinha ordenado para desaparecer. No entanto, a memória daquela noite nunca a abandonou completamente, e ela muitas vezes ficava acordada muito depois de David ter adormecido, a perguntar-se se a confiança era algo que ela alguma vez podia devolver por completo. André, por seu lado, estava determinado a provar-se a si mesmo, não com palavras, mas com persistência. Ele ajustou a sua vida de maneiras que até o assombraram. As reuniões que uma vez consumiam cada uma das suas horas de vigília foram remarcadas ou delegadas. As viagens de negócios foram encurtadas. Os fins de semana inteiros foram libertados. Os seus colegas notaram a mudança e sussurravam sobre a sua distração, mas a André já não lhe importavam as aparências. O império que ele tinha construído ainda importava, mas ele já não o definia. Ele descobriu que o que preenchia o vazio dentro dele não era outra aquisição ou uma manchete, mas sim o som do riso do seu filho a ecoar num apartamento modesto, ou o sorriso tranquilo que Laura lhe dava quando ela pensava que ele não a estava a ver. O ponto de viragem chegou uma noite, quando André se juntou a eles para jantar no apartamento de Laura. Foi uma refeição pequena e comum, massa com molho e um pão da padaria do bairro, mas para André sentiu-se como um banquete. Ele sentou-se à mesa com eles, a ver David a tagarelar sobre o seu dia, a ver Laura a rir suavemente do seu entusiasmo, e algo se moveu dentro dele. Ele percebeu que era isto que ele tinha estado a perder todo este tempo, a simples intimidade da família, a conexão que o dinheiro nunca podia replicar. Quando David se estendeu para a mesa para lhe dar um pedaço de pão, André sentiu um nó na garganta. Era um gesto tão pequeno, mas estava cheio de confiança, de aceitação, e ele deitou abaixo o último dos muros que ele tinha construído à volta do seu coração. Mais tarde, naquela noite, depois de David ter ido para a cama, André ficou na porta, incapaz de ir embora. Laura estava à sua frente com os braços cruzados, os seus olhos ainda cautelosos, mas mais suaves do que tinham estado em anos. Ele lutou para encontrar as palavras, a sua voz rouca da emoção, que ele raramente se permitia sentir. "Eu não posso apagar o que eu fiz", ele admitiu, o seu olhar fixo no dela. "Eu não posso devolver-te os anos que eu te roubei, nem as noites que tu passaste sozinha, nem as lágrimas que tu derramaste por minha causa. Mas eu posso dar-te tudo o que eu tenho agora. Eu posso dar ao David um pai que nunca mais irá embora. E se tu me permitires, eu quero dar-te o homem que tu merecias todo este tempo."
Os olhos de Laura encheram-se de lágrimas, mas ela não respondeu de imediato. Ela o estudou a procurar qualquer rastro do homem que ela uma vez tinha conhecido, o que lhe tinha partido o coração. O que ela viu, em vez disso, foi alguém humilde, alguém que tinha sido despojado de orgulho e refeito pelo amor que ele uma vez tinha rejeitado. Lentamente, ela assentiu, não como uma promessa de perdão, mas como uma abertura, uma oportunidade para que algo novo crescesse, onde tudo uma vez tinha sido destruído. As semanas que se seguiram solidificaram o que tinha começado naquela noite. André tornou-se uma presença constante, já não a rondar nas margens das vidas deles, mas sim a entrar de vez nelas. Ele levava Davi para a escola de manhã. Ele assistia às reuniões de pais e professores. Ele aprendeu a cozinhar refeições simples com Laura, a guiá-lo na cozinha, embora ambos se rissem das suas tentativas desajeitadas. Laura começou a baixar a sua guarda, não de repente, mas em fragmentos, até que uma noite ela se encontrou encostada a ele no sofá, com David a dormir sobre os seus colos, e ela se apercebeu de que a vida que ela uma vez tinha acreditado ser impossível estava a desenrolar-se à sua frente. André nunca deixou de carregar o seu arrependimento, mas ele já não o consumia. Em vez disso, alimentava a sua determinação de honrar a segunda oportunidade que lhe tinha sido dada. Ele sabia que ele nunca esqueceria o momento em que ele tinha dito a Laura para desaparecer, mas agora ele entendia que o amor não se tratava de apagar erros, tratava-se de escolher a cada dia ser melhor. Ele uma vez tinha fechado a porta a uma família que ele podia ter tido, mas agora ele estava lá dentro com eles, com a porta aberta de par em par, a jurar nunca mais a fechar. E assim, contra todas as probabilidades, a história deles não terminou em amargura, mas sim em algo inesperado e extraordinário. Do rejeição tinha surgido a resiliência, da dor tinha surgido a força, e da arrogância de um homem tinha surgido a redenção. Para Laura, para André e, acima de tudo, para Dave, os pedaços partidos do passado tinham se reformado num futuro que nenhum deles tinha acreditado ser possível, construído não sobre o orgulho, mas sim sobre o amor.